Olá, querido, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Torte, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. E quero incentivá-lo, sempre, a estar enviando o seu e-mail, com a sua dúvida, com o seu problema, a sua dificuldade. Nós estaremos respondendo o seu e-mail e trazendo também para o nosso programa, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa dúvida que você tem, com esse problema que você está nos passando, porque, como eu sempre digo, o seu problema, a sua dúvida não é só sua, muitas outras pessoas também possuem a mesma dúvida que você. E você enviando para nós a sua dúvida e nós respondendo, estaremos abençoando não somente a sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas que também têm essa mesma dúvida ou essa mesma dor que você está tendo. Tá bem, querido? Lembrando você que meu e-mail é prstort@gmail.com, prstort@gmail.com. Você me envia o seu e-mail e eu estarei respondendo a você, para que você seja abençoado, com a palavra de Deus. Lembrando, o nosso fundamento no nosso programa é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Entendemos que a Bíblia é infalível, e inerrante. Ela é a palavra de Deus para nós. Então, tudo aquilo que envolve o nosso programa, as respostas que nós damos aos seus conflitos, às suas dúvidas, às suas questões, sempre estará fundamentada nas Escrituras. Ok, querido? Então vamos já aqui para a nossa questão de hoje, que tem a seguinte questão. Pastor Marco, o que significa estar morto espiritualmente? O que significa estar morto espiritualmente? Beleza? Vamos aqui. O que significa estar morto espiritualmente? Na palavra morte, ela significa separação. Então, quando a Bíblia fala de morte, em alguns momentos ela pode estar falando de morte espiritual, como pode estar falando da morte física. A morte física é aquela que Eclesiastes 12:7 diz que o pó volte à terra, de onde era, e o espírito volte a Deus. O pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Então, a separação do espírito do corpo é a morte física. Então, o corpo só tem vida enquanto o espírito está nele. Sem o espírito, o corpo está morto. Então, o espírito volta a Deus e o corpo volte ao pó, volte à terra como era. Então, essa é a morte física, mas também tem a morte espiritual. Como eu disse, a palavra morte significa separação. Então, a física, separação do espírito e o corpo. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. A separação entre o homem e Deus. E essa é a pergunta que está sendo feita hoje. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. E temos aqui alguns textos que nós vamos estar abordando com você, porque para que a gente possa entender a morte espiritual, nós precisamos entender a origem da vida, como que nós surgimos e como que surgiu também essa situação da morte espiritual. E eu quero começar trazendo para você um entendimento sobre a vida, sobre a vida. Gênesis capítulo 1, verso 9 até o 12, que eu vou ler. Preste atenção aqui, Gênesis 1, a partir do versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Estamos aqui no Gênesis, no começo de tudo. Lembra que Gênesis 1:1 é no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e de repente disse Deus: haja luz, e houve luz, e tudo que nós enxergamos hoje começou a existir a partir do momento em que Deus determina, todas as coisas, que Ele começa a criar todas as coisas. E aqui no verso 9, que é onde eu estou começando a ler, passei um pouquinho aqui essa parte inicial. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares.
E viu Deus que era bom. E disse Deus, presta atenção aqui, ó, produz a terra erva verde, né? Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Olha aqui, né? Aqui nesse momento fala do surgimento das plantas, das árvores, né? Da relva de uma forma geral. E quando Deus decidiu criar a árvore, criar as árvores frutíferas, criar as plantas, criar a erva, ele fala para a terra, produz a terra, né? Ele olha para a terra e fala, produz a terra, né? A erva, a planta, a árvore, né? Então Deus disse para a terra para que essas coisas fossem formadas. E quando nós arrancamos uma planta da terra, o que acontece? A planta morre. Por que a planta morre quando você tira a planta da terra? Porque ela foi produzida na terra. Ela foi produzida, Deus falou para a terra, terra, produza, né? Então, as plantas, né, as árvores foram produzidas, né, com fundamento na terra. E quando ela é arrancada da terra, quando separamos a planta da terra, a planta morre. Quando nós separamos uma árvore da terra, a árvore morre. É assim que acontece. Você arranca a árvore, a planta, daquilo que a produziu, ela morre. É assim que acontece. Vamos dar mais um passo aqui. Em Gênesis capítulo 1, verso 20, diz assim, ó: e disse Deus, produzam as águas abundantemente seres vivos, quer dizer, os peixes, né? Os peixes, né? Em geral, né? Produzam as águas abundantemente seres vivos, né? Todos os seres marinhos, né? E voem as aves sobre a expansão dos céus. Então, mais um momento aqui. Então, os peixes foram produzidos no momento em que Deus disse para as águas, produzam seres viventes. Deus falou para as águas, olha, água, produza seres viventes. Então, os peixes foram então formados, baleia, tubarão, polvo, né? E cavalo marinho, né? E tantos outros seres que existem nas águas. E se você tira um peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Por que o peixe morre? Porque você está separando, né, a água do peixe. Você tira o peixe da água, o peixe morre. Essa é a maneira natural dos acontecimentos, a vida e a morte. Deus falou para a terra, produz a planta. Se você arranca a planta da terra, a planta morre. Deus disse para as águas, produza seres marinhos. Você tira o peixe da água, o peixe morre. E com respeito ao homem, o que nós podemos dizer? Né? Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, né? Nossa imagem aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estavam juntos, né? Era o conselho divino, né? Determinando, ou definindo, ou estabelecendo a criação do homem. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que nós entendemos aqui? Quando Deus decidiu criar o homem, o que ele fez? Ele olhou para a terra? Ele olhou para o mar? Ele olhou para o céu? Não, ele olhou para ele mesmo. Ele olhou para ele mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, juntos ali, façamos o homem conforme a nossa semelhança, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. É isso que está escrito o texto bíblico. Então Deus, quando decidiu fazer o homem, ele olhou para ele mesmo. Então o homem foi produzido, foi criado a partir de Deus. O homem foi criado a partir de Deus. Então quando o homem está separado de Deus, o que vai acontecer? Se você separa a planta da terra, a planta morre. Você separa o peixe da água, o peixe morre. Você separa o homem de Deus, o homem morre. O homem morre porque ele foi
produzido em Deus. O homem é produzido em Deus. E separado de Deus, o homem está morto. Separado de Deus, o homem está espiritualmente morto. E essa morte espiritual, né, vai dar como consequência a morte física, que é a que todos tememos, né? Assim, toda pessoa tem, né, fala de morte, né, daqueles, né, aquele friozinho na barriga, né, aquele calafriozinho, porque ninguém está muito habituado a aceitar a morte. Por que nós normalmente não aceitamos a morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Assim como Deus é eterno, né, e Deus não morre, Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Nós também fomos criados para ser eternos, mas por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E o homem separado de Deus, o homem morre. E como nós não fomos criados para morrer, há o temor da morte. Então a morte foi estabelecida a partir do pecado. Acompanhem comigo aqui. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Então, o que está estabelecido aqui é que se o homem comesse daquele fruto que Deus disse que ele não deveria comer, ele morreria. Em outras palavras, se você me desobedecer, eu vou estar a partir daí separado de você. Vai haver uma separação entre eu e você. Você vai morrer. E a morte, nesse caso aqui, embarga tudo o que diz respeito à morte, né? Não somente a morte espiritual, né, que foi imediata, assim como a morte física, porque Adão, quando pecou, ele não morreu fisicamente imediatamente. A partir do momento que ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele passou a estar morto espiritualmente. Lembra que, se você lendo o texto, você vai ver lá em Gênesis 3, quando Deus vai à procura de Adão, depois de Adão ter pecado, que Adão se esconde. Adão tem medo e se esconde. Por que ele se esconde? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Não que Deus queira estar separado. Deus procura essa separação, mas é provocada, como diz lá em Isaías 59:2, que fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, a nossa vida fica como uma muralha entre nós e Deus, por causa do pecado. E isso começou onde? Começou em Adão. Em Romanos 6:23, Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a separação. Com respeito ao homem, a separação do homem e Deus, e também a separação vai provocar, né, a separação do corpo do homem e o seu espírito. Quer dizer, então o homem vai morrer fisicamente nesse momento. Então a morte envolve tudo isso. Mas a morte espiritual, que é a dúvida que é colocada para nós agora, ela é a separação do homem e Deus, que é provocada pelo pecado, que foi estabelecida lá em Adão. Quando Adão pecou, por Adão ser, podemos dizer assim, o cabeça de toda a humanidade, né? Toda a humanidade surge a partir de Adão, e ele, como sendo, né, o primeiro de todos nós, o pecado de Adão fez com que todos nós, né, recebêssemos também da mesma maldição que foi a de Adão, com respeito à morte. Então todos nós morremos por causa do pecado de Adão. E nos mantemos nessa maldição do pecado por causa do nosso pecado. Hoje, quando nós nascemos, nós já nascemos, né, espiritualmente mortos, separados de Deus por causa do pecado de Adão. Mas nos mantemos na nossa vida separados de Deus, mortos espiritualmente por causa do nosso próprio pecado. Porque nós pecamos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou nossas ofensas e pecados. Então a nossa morte espiritual não é só por causa do pecado de Adão. A nossa morte espiritual também é por causa do nosso pecado. E Deus tem interesse em resolver isso. Lá em Romanos 6, 23, que eu citei agora, falei só uma parte do versículo, Romanos capítulo 6, verso 23, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus não tem interesse, né? O desejo de Deus não é que nós nos mantenhamos mortos eternamente. Deus quer que nós tenhamos vida. Nós fomos criados para ter vida eterna. E Deus quer produzir essa vida eterna novamente na nossa história, na nossa vida. Deus quer inserir a nossa vida na eternidade. E como que Deus providenciou isso? Através de Jesus Cristo, como diz o texto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado de Adão nos separa de Deus, mas a morte de Jesus nos reconcilia com Deus. E através da fé em Jesus, somos então reconciliados com Deus, voltamos a ter paz com Deus, voltamos a ter a vida eterna. Né? Como dizem lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda diz assim no verso 36, né? João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Se você não crê, você vai continuar morto espiritualmente. A vida espiritual começa a partir do momento que nós cremos em Jesus. Né? Quando nós lançamos a nossa fé na obra redentora de Jesus Cristo, né, para a nossa vida, nós passamos a ter ali a vida eterna. A Bíblia fala de novo nascimento. Né? É o novo nascer, né? Nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Uma criatura estava morta espiritualmente, agora em Cristo Jesus nos tornamos nova criatura porque passamos a estar vivos através de Cristo Jesus, vivos espiritualmente, e a vida espiritual nos conduz à vida eterna. Encerrando aqui com você, eu quero ler Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Sendo pecadores, estamos mortos espiritualmente. Então, a nossa relação com Deus, né, sem Jesus, é uma relação de um morto. O morto não tem ação. O morto é movido para qualquer lugar. O morto não busca Deus. O morto não quer saber, né, de vida eterna. O morto espiritual, ele vive, né, naquilo que o mundo lhe oferece. Mas aquele que tem vida espiritual vive dentro do propósito de Deus, vive para agradar a Deus. E isso só acontece com aqueles que estão vivos espiritualmente. E a vida espiritual começa a partir do momento que nós cremos em Jesus. Então, querido, espero que você tenha entendido bem. A morte espiritual é a separação do homem e Deus. Uma separação que começou lá em Adão, lá atrás, mas que continua por causa dos nossos próprios pecados, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas há uma solução. A solução está em Jesus, porque a vida eterna está embutida nele. A vida eterna está em Cristo, e aquele que está em Cristo não somente é uma nova criatura, aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Meu querido, que você possa depositar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que a vida eterna seja uma realidade e a morte espiritual seja uma coisa do passado. Que a sua vida seja uma vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos ali, voltamos, né, e continuamos sempre a um clique de você.